Fala aí, beleza? Aqui é o professor Jade Soares, Ciências e Biologia. E nós estamos aqui no nosso primeiro vídeo da nossa playlist sobre fisiologia humana. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó. Ciclo menstrual. Bem, galerinha, o ciclo menstrual é uma sequência de eventos, né, regulados por hormônios que pode culminar ou não com a liberação ou descamação do endométrio. Então, o que é endométrio? Né? É um tecido altamente vascularizado que se desenvolve no interior do útero das mulheres a todo o ciclo menstrual e que prepara o útero para uma possível gravidez. Então, na verdade, você sabe muito bem o seguinte: se a mulher não ficar grávida, ela vai menstruar. Agora, a mulher grávida não menstrua, né? Não. Então, olha só, nós iremos fazer hoje a mulher menstruar. Então, a gravidez vai ficar para um próximo vídeo. A mulher tem dois ovários, eu vou pegar um aqui como exemplo. Então, eu vou pegar ali dentro do ovário das mulheres, você pode encontrar os folículos ovarianos. O que são folículos ovarianos? São estruturas que têm e que contêm, né, dentro delas os ovócitos primários. Agora, o que é ovócito primário? Né? O ovócito primário é uma célula que está paralisada em meiose 1. Então, se você lembra de meiose, você tem a chamada meiose 1 e 2. Só que essas daqui, elas estão paradas em meiose 1 e, portanto, imaturas. Elas precisam passar por um processo de maturação e se tornarem fecundáveis. Só que para isso, nós iremos ali recorrer a uma glândula que é chamada de hipófise, que está na base do cérebro. Só que ela começa a liberar um hormônio que é o chamado FSH. O FSH é uma abreviação em inglês, mas o nome dele em português é hormônio folículo estimulante. Então o nome dele é bastante sugestivo, né? O que ele faz com o folículo? Matura, então ele estimula. Só que geralmente um por ciclo, ok? Pode acontecer de ser mais, mas geralmente é um por ciclo. E aí esse folículo ele começa a maturar e quando você pega o ovócito, ele começa então a progredir dentro da meiose. Aí eu coloco ele menor, agora eu já coloco ele maior para te mostrar o desenvolvimento. Só que à medida que ele desenvolve, ele começa a produção de estrógenos, que são hormônios que iniciam a formação do endométrio no útero da mulher. E além do mais, indicam para a hipófise que é hora dela liberar um novo hormônio. Esse novo hormônio nada mais é do que o chamado LH. Só que LH é uma abreviação também em inglês, mas o nome em português é chamado de hormônio luteinizante. Só que o hormônio luteinizante ele promove ali a ovocitação, que é a liberação do ovócito secundário. Então, o que é o ovócito secundário, né? O nome também é bastante sugestivo, né? O ovócito secundário é uma célula que está paralisada em meiose 2. Então, olha só, o ovócito primário paralisado em meiose 1, agora ele está paralisado em meiose 2. Só que a palavra óvulo, geralmente sempre se pergunta, né? Fala assim, pô, mas a mulher na verdade não ovula. Cara, na verdade, a ovulação, na verdade, não é o que a mulher faz. A mulher, na realidade, ela faz uma ovocitação. Mas por quê? Porque a mulher não libera óvulo, ela libera ovócito secundário, que é uma célula que está parada no meio da meiose 2. Óvulo, eu chamaria assim, se ela terminasse a divisão. Então, para ela terminar, precisa ser fecundado. Então, o ovócito secundário ele precisa ser fecundado. Quem é fecundado é o ovócito secundário. Aí sim, ele passa pelo estágio de óvulo, aí sim zigoto. Só que se ele não for fecundado, ele vai morrer 24 a 48 horas depois, como ovócito secundário. Então, assim, apesar de alguns autores falarem ovulação, tá? Tranquilo, tá tudo certo. Só que a mulher ovocita ao invés de ovular na realidade. Só que isso daqui é importante. Então, agora, olha aqui. Quando você pega essa estrutura que eu acabei de colocar aqui para você, ela nada mais é do que uma estrutura conhecida como corpo lúteo ou corpo amarelo. Só que esse corpo lúteo ou corpo amarelo é produzido a partir dessa cicatriz aqui, ó, que ficou devido à ovocitação sobre a ação do LH. Então o LH ele vai atuar sobre essa cicatriz e vai convertê-la em corpo lúteo. Só que essas células aqui são essas daqui, essas daqui, essas daqui, essas daqui são essas daqui. Então se você for voltando, você vai ver que são exatamente as mesmas células. Só que desde o início elas já estavam produzindo o quê? Estrógenos. Só que agora começam a produzir em larga escala progesterona. Ok? Agora olha aqui, ó, quando você aumenta a taxa de estrógeno e progesterona no corpo de uma mulher, você inibe a sua hipófise. Só que se você inibir a sua hipófise, você vai diminuir a liberação de FSH e LH. Só que uma coisa importante é o seguinte, olha aqui, ó, vou voltar aqui, ó, corpo lúteo ou corpo amarelo. Ele não é só produzido pelo LH, ele é produzido e mantido. Significa o quê? Cara, significa que você só vai ter corpo lúteo se você tiver LH. Se você tiver baixa taxa de LH, o corpo lúteo ele não vai se sustentar. Ele vai regredir e vai virar e vai se converter em um corpo chamado de corpo branco ou corpo albicans, que não produz estrógeno e progesterona, então, portanto, esses hormônios caem. Então, se eles caem, então, é devido à conversão do corpo lúteo em corpo o quê? Albicans.
Só que, na verdade, você vai ter que prestar atenção no seguinte, olha aqui, ó, olha aqui. A mulher agora não tem baixa taxa de estrógeno? Sim. Baixa taxa de progesterona? Também. Aqui, ela não tem baixa taxa de FSH e LH? Também. Então, portanto, isso são as condições básicas para que uma mulher possa o quê? Menstruar. Então, para a mulher menstruar, ela precisa de baixa taxa de estrógeno, progesterona, FSH e LH. Só que, ao mesmo tempo, você tem que notar que quem inibia a hipófise não era a alta taxa de estrógeno e progesterona? Sim. Então, olha agora embaixo. Você tem baixa taxa de estrógeno e progesterona. Então, agora, nesse momento que a mulher está menstruando, ela está livre novamente para sua hipófise começar a produzir o quê? FSH. Então, saímos de um ponto e chegamos exatamente no mesmo ponto. Por isso que o negócio é chamado de ciclo menstrual, né? Agora, olha aqui. Eu vou pegar tudo que eu falei para você e converter e transformar aqui em um gráfico. Eu vou pegar um ciclo aqui, um ciclo menstrual teórico, né, de 28 dias. Os ciclos menstruais eles podem ser maiores ou menores, logicamente é o que mais aparece, 28, então por isso que eu coloquei ele aqui. E a primeira coisa que eu vou te falar é que o ciclo menstrual começa no primeiro dia do fluxo. Não é quando o fluxo termina, e sim quando o fluxo começa. Então, a mulher acabou de ficar menstruada, acabou um, começou o outro. Só que aí, a partir disso, você vai ter o seguinte, a hipófise vai liberar um hormônio, que é o chamado FSH, que atua nos ovários, lá nos folículos, nos ovócitos primários, vão estimular a sua maturação, só que à medida que eles se maturam, eles produzem estrógenos. Então, esta é a curva dos estrógenos, ó, desde o início do ciclo até o final. Então, você nota que eles aumentam, chega um determinado momento que eles diminuem um pouco, depois eles voltam a aumentar, depois eles diminuem, sim. Só que esse pico de estrógenos aqui é um indicativo para a hipófise liberar um novo hormônio, que é o chamado LH. Só que o LH ele vai promover a ovocitação, sim, que é a liberação do ovócito secundário. Só que isso acontece 14 dias antes da menstruação. Então, se é 14 dias antes da menstruação, esse então é o dia mais provável da mulher engravidar, né? Sim. Agora, olha aqui, você tem que pegar, que geralmente se fala assim, a ovocitação, ela acontece no meio do ciclo. Cara, ela só vai acontecer no meio do ciclo se o ciclo for de 28 dias. Se não for, não vai ser. Por quê? 28 menos 14 dá 14, né? Que dá o meio do ciclo. Só que se a mulher tiver um ciclo de 30 dias, você diminui 14, dá no 16º, e não mais no meio do ciclo, né? Então, isso é importante. Só que olha só e presta atenção, olha aqui, ó. Quando você tem a ovocitação, o que você vai ter? A formação do corpo lúteo. Se você tem formação do corpo lúteo, ele vai começar a produzir em larga escala agora progesterona, algo que não estava sendo produzido anteriormente. Aí se forma essa área aqui, ó. Essa área aqui você percebe que você tem alta taxa de estrógeno e alta taxa de progesterona. Então isso causa o que na hipófise? Inibição. Se você inibe hipófise, você diminui quem? LH. Consequentemente, quem? FSH também. Só que se você tiver, então, menos LH, você não vai ter simplesmente corpo lúteo, você vai ter corpo que albicans sendo produzido. É simplesmente a regressão do corpo lúteo. Aí o que o corpo albicans produz? Progesterona? Não. Estrógeno? Não. Então o que acontece com eles? Eles caem. Então aqui você tem, então aqui, ó, queda de estrógeno, queda de progesterona, queda de LH e queda de FSH. Então aqui ao final, o que acontece com a mulher? A mulher fica menstruada, lógico. Agora olha aqui, ó, se quem inibia a hipófise não era a alta taxa de estrógeno e progesterona, essa área aqui, sim. Só que as concentrações deles aqui caíram. Então essa inibição ela vai desaparecer. Aí a hipófise vai agora novamente ficar estimulada a produção de quê? FSH, ou seja, começamos num ponto e terminamos exatamente no mesmo ponto. Então, por isso que é chamado de ciclo menstrual. Só que antes aqui, só para a gente terminar, eu vou colocar ali para você o período fértil da mulher, né? Então, como você percebeu aqui, eu coloquei o período fértil da mulher como sendo assimétrico. Então, 5 dias antes, 2 dias depois do 14º dia, que é quando ela ovocita, ok? 14º dia antes da menstruação, lógico. Só que se você pegar 5 dias antes, por quê? Porque hoje, modernamente, se aceita dizer que os espermatozoides eles podem viver dentro do sistema reprodutor feminino por até 5 dias. Então, imagine só, a mulher mantém uma relação aqui, ó. Aí, os espermatozoides ficam vivos e podem esperar a ovocitação e fecundarem o ovócito. Só que aí, 2 dias depois, por quê? Porque é a vida do ovócito. O ovócito só sobrevive dentro do sistema reprodutor de 24 a 48 horas depois. Depois ele morre. Ele é reabsorvido pela mulher, viu? E não liberado pela menstruação. Porque ovocitação e menstruação tem pelo menos 14 dias de diferença. Ok? Então isso é importante. Então é isso, galerinha. Espero que eu possa ter te ajudado. Se você acha que eu te ajudei, deixa aí o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Ok? Então é isso. Fique bem. Um grande abraço. Tchau.